Amém. Estamos juntos para mais uma oração da madrugada. Vamos buscar a presença do nosso Deus, invocar o Senhor, porque Ele tem cura. Ele tem a cura completa para a sua vida, para a vida do seu familiar, para todos aqueles que estão acometidos de enfermidades, seja enfermidades no corpo físico ou na alma. E o Senhor vai solucionar, vai curar, vai te abençoar, porque é da vontade dEle. Põe a mão na sua cabeça e diga: eu sou abençoado por Deus. Eu serei completamente livre desse mal, porque o Senhor quer e vai me abençoar. Amém. Vamos estar juntos agora pelos próximos 30 minutos. Coloque seus pedidos aqui nos comentários para que nós possamos invocar o nome do Senhor Jesus juntos. Deixe também os seus testemunhos, escreva cada uma das bênçãos que o Senhor está fazendo na sua vida e tenha com você a promessa da palavra de Deus. É isso que dirige a sua vida, é isso que dá vitória para a sua vida, é disso que depende o seu milagre, da palavra de Deus. Não é da palavra do médico, não é da palavra do especialista, não é da palavra de ninguém, é da palavra de Deus. E ela é a nossa conduta, ela é a nossa rocha, o nosso guia, é por ela que nós vamos seguindo, é a direção dela que nós estamos tomando e seremos vitoriosos porque está escrito. Então vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, nós estamos na Tua presença e Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor conquistou para nós todo o bem que precisamos. Nós não temos forças, mas o Senhor tem. Nós ficamos doentes, mas o Senhor não. Nós nos deparamos com situações que são mais fortes do que nós, mas o Senhor não. Nada é mais forte do que o Senhor. O Senhor é mais forte do que tudo. Então, por causa do Senhor, da Tua força, da Tua autoridade, do Teu poder, é que nós sabemos que seremos abençoados. Não importa se essa circunstância é maior que nós. Importa que o Senhor é maior que essa circunstância. E Pai, quando nós olhamos para as circunstâncias que são maiores do que nós temos a tendência de achar que o Senhor não quer nos abençoar. Isso é um engano que o inimigo coloca na nossa maneira de pensar, dizendo assim: o Senhor até cura. O Senhor até faz. Não, que o Senhor tem poder? Tem, né? Sim, o Senhor tem poder. Mas no meu caso, nessa situação que eu estou passando, aí eu já não sei se Ele quer curar. Tudo depende da vontade de Deus. Tudo depende se Ele vai querer fazer. Que Ele tem poder? Ele tem. Mas eu não sei se assim, para mim, esse poder Ele vai querer fazer. Eu tenho os planos dEle. Tudo isso é um engano, meu Pai. Foi exatamente isso que estava na cabeça desse moço aqui, de Lucas 5, no 12, que diz que o Senhor estava em uma das cidades e um homem coberto de lepra veio à sua presença. E quando ele viu o Senhor Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, podes purificar-me. Então ele pensava: será que o Senhor quer? Eu sei que o Senhor é poderoso, eu já ouvi que Ele anda curando muita gente. A minha vizinha fulana de tal recebeu um milagre. Fiquei sabendo do cunhado da fulana que mora lá em Jerusalém que recebeu um milagre. Eu fiquei sabendo do outro de Belém que recebeu. Estou sabendo que Ele cura, conheci algumas pessoas, mas no meu caso, se quiseres, podes purificar-me. Então, para Ele, o impedimento era: será que é da vontade de Deus? E muitas vezes, meu Deus, esse pensamento é silencioso. Ele é algo plantado na nossa mente que nunca foi colocado em palavras, mas ele está ali impedindo o milagre. Ele está ali determinando para a pessoa pensar: Deus pode não querer que eu seja curado. Pode ser que no meu caso Deus não queira curar. Por que só no meu caso haveria de ser diferente? Por que só para mim haveria de ser diferente? Qual é a diferença que eu tenho de qualquer outro ser humano? Sendo que a palavra de Deus diz, meu Deus, que todos nós nascemos em iniquidade.
O Senhor a nossa mãe nos concebeu em pecado, diz o salmista. Então todos nascemos com a mesma condição. Depois que o Adão pecou, todos que nasceram têm a mesma condição. A única condição diferenciada que houve de nascimento nessa terra foi o Senhor Jesus. Foi o único que nasceu como Adão, sem pecado. O Adão caiu e o Senhor Jesus venceu. Então não existe nenhuma outra diferença entre todos os nascidos de Adão. Todos nós somos pecadores, todos nós estamos destinados ao que é mal, todos nós estamos destinados ao final desta existência na terra, ao sair dessa terra, à condenação eterna, todos nós. Mas o Senhor Jesus tem a cura e a libertação para a nossa vida por completo. O Senhor Jesus tem os milagres completos para realizar na nossa vida. E quando o moço se aproximou do Senhor, meu Deus, dizendo: se quiseres, podes me purificar, o Senhor Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, fique limpo. O Senhor Jesus, antes de curá-lo, disse para ele: quero. E é isso que o Senhor está dizendo para nós hoje. Eu quero curar. É da minha vontade curar. Quando uma pessoa diz eu quero algo, ela está dizendo é da minha vontade. Eu quero isso. E é isso que o Senhor está dizendo. Quero curar. É da minha vontade curar. Não é da minha vontade que você sofra, não é da minha vontade que você carregue essa enfermidade, não é da minha vontade que você fique passando por tratamentos de saúde. É da minha vontade curar. E meu Pai, o Senhor nos abre os caminhos para a cura. O Senhor nos dá a direção para termos a cura. Às vezes a direção é mudarmos a nossa maneira emocional de encarar as coisas, deixarmos a mágoa. Muitas vezes as enfermidades estão brotando dos maus sentimentos que estão acobertados dentro de nós. E aquela mágoa está trazendo uma descarga física no nosso corpo. E aquela descarga hormonal, trazendo esse líquido para nossas células, está trazendo enfermidade. E o Senhor quer secar esse nascedouro da enfermidade. Se o nascedouro é uma mágoa, Pai, nós apresentamos diante do Senhor esse mau sentimento. E esse mau sentimento precisa secar, precisa acabar. Dá-nos o teu milagre, Senhor. E para isso, você que traz essa mágoa dentro de você, apresenta diante do Senhor, coloca nos pés do Senhor, no altar do Senhor, dizendo: Pai, eu tenho mágoa. Confessando ao Senhor, porque o Senhor diz: confessai os vossos pecados, traga às palavras aquilo que está escondido lá dentro, para que os seus próprios ouvidos possam ouvir, para que você mesmo possa saber que você está carregando uma mágoa. E essa mágoa está sendo o nascedouro dessa enfermidade. E o Senhor não quer que você carregue nem a mágoa e nem a enfermidade. Oh, meu Deus, o Senhor disse para esse moço leproso: eu quero, fique limpo. Quando o Senhor mostrou a sua vontade, o Senhor também curou. O Senhor também fez conforme a sua vontade. Quero. E a sua vontade, como diz a tua palavra, é boa, perfeita e agradável. E assim como o Senhor quis curar esse moço, o Senhor também quer nos curar. Seja qual for a enfermidade. Às vezes o caminho que o Senhor abre é um caminho de procurar tal médico, de tal cidade, de tal lugar, porque Ele tem uma informação que vai ser o caminho da nossa cura. Outras vezes, o Senhor quer que nós comecemos a orar, falar com o Senhor, porque precisa haver uma cura na nossa maneira de pensar, precisa haver uma cura na nossa mudança de atitudes que temos, precisa haver curas que são o nascedouro dessas enfermidades. Então o Senhor vai nos dar os caminhos. Qual é o caminho que o Senhor tem para a nossa cura, meu Pai? Com a Tua palavra, para já, para agora, o Senhor libera e nós vamos nesse caminho para, ao final dele, receber a cura completa.
a nossa casa, a nossa vida, tudo que é nosso, o Senhor tem saúde para trazer. É saúde nos relacionamentos, é saúde nas finanças, é saúde na vida emocional, é saúde na nossa vida espiritual com o Senhor, com plenitude do Senhor e saúde no nosso físico. Pai, o Senhor já nos mostrou tantas vezes, meu Deus, curas maravilhosas. Eu já soube de pessoas, ó Deus, que foram curadas de doenças incuráveis, de situações até que os médicos diziam: isso aqui não tem cura, a medicina ainda não conseguiu tratar esse tipo de problema. Mas o Senhor curou, ó Pai. O Senhor fez e a pessoa foi completamente curada. Nós já vimos tantas enfermidades, ó Deus, que deixaram os corpos. E o Senhor, ó Deus, quer. O Senhor tem a cura perfeita. O Senhor tem, meu Deus, aquilo que é para nós carregarmos de bênção na nossa vida e não de enfermidades. E o Senhor, ó Deus, em Marcos capítulo 8, encontrou-se com um moço que estava cego. E aí as pessoas vieram trazer esse cego, meu Deus, e eles pediram para o Senhor que tocasse nele. E aí, levando-o pela mão, porque ele era cego, ele não sabia andar sozinho, ele precisava de ajuda. E aí, levando-o pela mão, o Senhor pegou ele e levou para fora da aldeia. O próprio Senhor tocou nas mãos dele, pegou pela mão e o levou para fora da aldeia. E quando o Senhor o levou para fora da aldeia, o Senhor cuspiu nos olhos dele e impôs as mãos e perguntou: você vê alguma coisa? E o homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Senhor meu Deus, esse moço estava cego. O próprio Senhor tocou nele com a sua saliva. O Senhor cuspiu, o Senhor pôs a sua saliva. Olha que maneira totalmente diferente de curar. Porque o Senhor tem caminhos que nós não entendemos, mas nós só precisamos crer. Quando o Senhor pegou na mão dele, conduziu ele para fora da aldeia, ele não argumentou, dizendo: eu quero ficar nessa aldeia, não pega na minha mão, não é assim que faz, o médico falou tal coisa, outra pessoa foi assim. Ele simplesmente se deixou ser dirigido pelo Senhor. E quando o Senhor levou ele para fora e cuspiu nos olhos dele, uma coisa tão diferente, que uma pessoa poderia dizer: mas essa maneira de fazer as coisas, sujo, estranho, esquisito. Ele não questionou nada disso. E quando o Senhor cuspiu no olho dele e perguntou, ele disse: eu já estou vendo. E aí eu estou vendo as pessoas como árvores. Então ele não estava vendo por completo. Veja que o Senhor está fazendo um processo na cura dessa pessoa, meu Pai. O Senhor está tirando ele daquela maneira de pensar lá da aldeia. O Senhor está cuspindo nos olhos dele, fazendo uma coisa completamente diferente que ele jamais imaginou. Mas é um remédio muito mais poderoso do que uma cápsula para ser tomada. Então o Senhor trouxe ele para fora, cuspiu nos olhos dele. Quando ele começou a ver, ele ainda estava vendo pessoas como árvores. E veja bem, meu Pai, olhar para uma narrativa dessa aqui, olhar para isso aqui que está escrito, parece que o Senhor Jesus não tem poder para curar, porque o Senhor foi curar e não curou direito. Não parece isso, lendo? Mas não é que o Senhor não tinha curado direito, é que a mentalidade dele ainda não tinha saído completamente. Ele já tinha saído fisicamente da aldeia, mas dentro da cabeça dele ainda tinham pensamentos como os da aldeia. Porque quando pensamos como pessoas que não têm fé, quando estamos ligados a um estilo de vida, de não fé, isso nos atrapalha, são impedimentos. Por que o Senhor não curou ele dentro da aldeia? Porque o Senhor estava tirando de dentro dele o que estava fazendo nascer essa enfermidade, o que estava sustentando essa enfermidade, a maneira desse moço viver e pensar. Então o Senhor tirou ele para começar uma nova maneira de pensar. E junto com isso o Senhor já deu a cura.
E a cura não foi completa porque ele ainda não estava completamente voltado para a fé. Ele ainda carregava, ele cria, mas ele ainda carregava coisas da maneira em que ele vivia. E quando o Senhor viu essa resposta dele, vejo pessoas que andam como árvores, então o Senhor Jesus novamente pôs as mãos sobre ele. Novamente pôs as mãos nos olhos dele, e o homem passou a ver claramente. Ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Veja bem, meu Pai, que o Senhor está mostrando distinção. Ele começou a ver claramente, agora ele distinguia tudo. Ele sabia, isso aqui é árvore, isso aqui é pessoa. Isso aqui é uma maneira de fé, de pensar, isso aqui é uma maneira de medo. Isso aqui é dúvida, isso aqui é certeza. Isso aqui é bom, isso aqui é mal. Ele começou a ver claramente. Por quê? Porque ele não estava mais na aldeia. Ele não estava mais inundado com aqueles pensamentos da aldeia. Então ele teve uma mudança na maneira dele pensar, compreender e na visão. Foi completamente curado. E como agora que ele estava distinguindo tudo de modo perfeito. Por quê, meu Deus? Porque quem fez o milagre é perfeito. Então o Senhor tocou e ele estava vendo embaçado. O problema não estava em que o Senhor não tem suficiência para curar. O problema estava na maneira dele viver, naquilo que estava dentro dele. Mas o Senhor foi misericordioso e tocou novamente. Porque o Senhor é fiel. A obra que o Senhor começa, o Senhor vai até o fim. Tudo que o Senhor inicia, o Senhor vai até o fim. Nunca houve um dia em que o Senhor olha e fala: hoje não vou terminar esse dia porque eu estou cansado. Esse dia vai só até o meio-dia, chega, acabou para mim. Todos os dias o Senhor faz manhã, tarde e noite. No dia seguinte, manhã, tarde e noite. O Senhor faz a tua obra completa. Todos os anos tem as 4 estações do ano. Tudo que o Senhor inicia, o Senhor termina. A obra do Senhor nunca fica pelas metades. E aqui, esse moço teve a disposição de dar as mãos ao Senhor, sair da aldeia. Para ele o mais difícil não foi receber a cura, foi sair da aldeia, meu Deus. Porque quando nós temos aquela maneira enraizada de pensar, que aprendemos quando éramos crianças, lá naqueles abraços aconchegantes dos nossos pais, lá naquela maneira que nós aprendemos de vermos os adultos ao nosso redor fazendo errado, e aquilo ficou enraizado dentro de nós. Essa é a parte mais difícil. Mas esse moço não viu dificuldade, ele estava disposto. O Senhor chamou ele para fora, ele veio. E a obra ele nem podia realizar porque ele ainda pensava daquela maneira. Ele ficou dependente do Senhor. Ele se curvou ao Senhor, ele se prostrou à vontade do Senhor. A vontade do Senhor era que ele saísse da aldeia, ele saiu. Então, Senhor, quando o Senhor nos mostra a tua vontade, Pai, tira de nós essa resistência, essa maneira de argumentar com o Senhor na nossa mente. É uma argumentação que ninguém vê, mas é uma argumentação rebelde, uma argumentação que não aceita os teus propósitos, que não aceita a tua maneira de agir. Esse moço estava tão pronto para a tua maneira de agir que o Senhor curou ele com a saliva da boca. Diz aqui o texto que o Senhor cuspiu nos olhos dele. Meu Deus, imagina a cena, Senhor Jesus. O Senhor, estou imaginando essa cena do Senhor cuspindo. Quando isso acontece no mundo que nós vivemos, um cuspir no outro, isso é um insulto. A pessoa fica brava, a pessoa fica chateada, a pessoa olha para o outro com outro olhar e rejeita e não quer mais. E foi isso que o Senhor fez. Então, tudo que o Senhor estava fazendo, o moço não questionou, Pai. Apesar de ser difícil deixar a aldeia, apesar de receber algo que aparentemente era um insulto, ele estava ali, recebendo a cura do Senhor, recebendo do modo do Senhor, do jeito do Senhor. E muitas vezes, meu Deus, o impedimento das nossas curas é porque não aceitamos o modo do Senhor fazer. Nós até queremos a cura, nós até queremos o milagre, nós até esperamos por ele, mas tem que ser do nosso jeito, tem que ser da nossa maneira. E esse moço não questionou. Esse moço recebeu a orientação
e obedeceu. Recebeu a cura da maneira como o Senhor programou e foi curado. E o problema poderia se repetir. Se ele voltasse para a aldeia, ele poderia ter recebido outros tipos de enfermidade. Ele poderia ficar novamente com a maneira de pensar fechada, novamente aprisionado. Então o Senhor Jesus termina, depois que ele já estava enxergando tudo e distinguindo de modo perfeito, meu Deus, o Senhor Jesus mandou para casa e recomendou-lhe, não entre na aldeia. Olha como que o problema dele era estar na aldeia. Olha como que o problema dele era estar com a mente voltada naquela maneira velha de pensar. Foi por isso que o Senhor disse, não se coloca vinho novo em odres velhos. O Senhor não coloca, sabe por quê? Porque o odre que está velho, que está cansado já, que está úmido do álcool anterior, do vinho anterior, que já está embebido com aquele álcool, ele não suporta. O couro é um tecido um pouco mais forte e um tecido que não suporta duas fermentações. Ele já foi fermentado com o vinho anterior, então ele já está frágil. Este odre não serve mais para uma segunda fermentação. E se uma pessoa insistir e colocar o vinho ali, ela vai perder o vinho e o odre, porque o odre vai se romper. As células daquele tecido não suportam uma segunda fermentação, é forte demais. Então o Senhor está usando esse exemplo, papai, para nos mostrar, ó Deus, que uma maneira velha de pensar não suporta uma maneira nova do Senhor de agir. É só quando deixamos, é só quando obedecemos, é só quando deixamos para trás é que o Senhor pode fazer. E o Senhor não vai desperdiçar da mesma maneira que nós não desperdiçamos. Nós temos um perfume caro, pagamos caro no perfume. Nós não vamos colocar esse perfume no vaso sanitário. Nós não vamos sair borrifando ele na área de casa. Não vamos ir lá numa árvore plantada no meio, no jardim da casa e borrifar perfume. Isso é um desperdício. Pelo contrário, nós escolhemos uma ocasião em que vamos a um casamento, em que vamos a uma festa, em que vamos à casa do Senhor para poder te servir e passamos uma borrifadinha apenas. Então nós não queremos perder aquele líquido que é um líquido caro, que é um líquido que foi fabricado e tem um valor e nós pagamos por aquilo. Vamos tomar cuidado para não quebrar o frasco do perfume, porque não queremos perder aquele líquido precioso. Assim o Senhor também não perde o vinho. Assim o Senhor também não desperdiça o seu vinho precioso, o vinho da tua presença, o vinho da tua alegria, do teu milagre. Quando se fala em vinho, meu Deus, o Senhor está falando do próprio Senhor. Porque um vinho, para ser produzido, ele teve o plantio da uva e depois ele teve o processo da uva. A uva foi esmagada, a uva foi trabalhada, aquele líquido foi deixado um tempo para fermentar. Ele foi trabalhado com grande empenho. E o Senhor não vai pegar tudo isso e desperdiçar, colocar num lugar que o Senhor sabe que vai se romper. Então é por isso, meu Deus, que muitas vezes não recebemos o milagre. Fica parecendo como lá, será que o Senhor quer? Será que no meu caso o Senhor quer? Porque comigo ainda não aconteceu, não acontece. Eu sei que o Senhor tem poder, mas no meu caso, será que o Senhor quer? E o Senhor já disse, quero e vai ser assim. Tome essa decisão, porque eu estou te dando essa direção. E o Senhor fala conosco, nós sabemos, meu Deus, porque o Senhor pesa o nosso espírito. Às vezes nós estamos insistindo, indo naquele médico, o Senhor fala, coloca, é outro médico, não é esse. Mas como ele é da nossa confiança, então nós ficamos insistindo, indo ali, o Senhor está falando, vai para outro. E aí a gente fala, mas aquele é muito mais simples, aquele lá eu nunca ouvi falar bem dele. Vai, porque ele tem uma informação para você. Ou então deixe de fazer isso, esse tratamento está prejudicando
Lá em outro lugar eu vou te mostrar um outro tratamento. Ou então você não vai fazer tratamento, você vai orar, eu estou te pedindo uma oração assim por tantos dias, um jejum por tantos dias. Põe a mão na sua cabeça, em nome do Senhor Jesus, a enfermidade vai embora da minha vida. Não importa por qual caminho, importa que você vá embora. Não importa como vai ser, o importante é que você vá embora, porque o resultado da vida desse moço é que ele foi curado. O Senhor Jesus pôs a mão, cuspiu no olho dele, depois tocou no olho dele. Não importa como, o importante é que você vai receber a sua cura. O importante é que você saiba, o Senhor quer a sua cura. Aquele leproso dizia, se quiseres, ele disse, quero. Quero e é dessa maneira, é essa direção que eu tenho para você, é isso que eu vou fazer, é por esse caminho que eu vou trabalhar. E quando o caminho parece impossível, a única coisa que o Senhor nos pede é que nós obedeçamos, que nós manifestemos a fé da obediência, para que a cura seja completa. Para que aquilo que ele começou, ele possa terminar. Veja bem, meu Senhor Jesus, que se aquele moço não tivesse saído da aldeia, o Senhor não iria curá-lo. Porque antes de curar, o Senhor tomou ele pela mão e trouxe ele para fora da aldeia. Se ele dissesse, não vou sair daqui, eu vou ficar aqui. Aqui é o meu lugar, foi aqui que eu nasci, é aqui que eu vou morrer. O Senhor não iria curá-lo. Então veja bem, meu Deus, que o Senhor tem a direção, que o Senhor tem o modo de fazer. E o Senhor não curou todos os cegos dessa maneira na palavra de Deus. O Senhor curou um cego de uma maneira, o Senhor curou outro cego de outra maneira. O Senhor fez, ó Deus, de maneiras diferentes. O Senhor agiu de maneiras diferentes, ó Pai, mas em todas elas os cegos foram curados. Porque o Senhor é fiel, porque o Senhor tem caminhos traçados, porque o Senhor conhece, ó Deus, as necessidades pessoais de cada um. A Bíblia diz que o Senhor nos conhece pelo nosso nome, ou seja, o Senhor sabe a nossa história. O Senhor sabe, meu Deus, aquilo que é pessoal nosso. E a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, ele vem e nos alcança pessoalmente. O Senhor sabe o porquê tem a cegueira, o Senhor sabe o que esta cegueira provoca, o Senhor sabe o que nós estamos perdendo, o Senhor sabe o que o Senhor quer nos restituir. É só o Senhor quem conhece, Pai. Então, meu Deus, nós estamos aqui para receber a Tua direção e para obedecer o que o Senhor tem para nós, ó Pai. E nós vamos, ó Deus, completamente, como foi esse moço, completamente curado, nós também seremos curados completamente. Põe a mão na sua cabeça agora e diga, eu recebo a cura completa do Senhor para mim. Como foi com esse moço que saiu da aldeia, como o Senhor falou para aquele outro leproso que disse, eu quero, é da minha vontade. Eu recebo a vontade do Senhor, eu me submeto à vontade do Senhor e eu vou ficar completamente curado. O Senhor já conquistou essa cura para mim, essa cura já é uma realidade, a cura dessa enfermidade que está no meu corpo, que está se afrontando contra a minha vida, é da Tua vontade. Eu entendi, eu recebo e eu sou curado em nome do Senhor Jesus. Dá-me a direção, meu Deus. Dá-me a direção completa daquilo que eu preciso fazer e daquilo que eu preciso deixar de fazer. E eu recebo a Tua cura. Eu sou um testemunho do Senhor. Enfermidade que está no meu corpo, eu te repreendo agora e digo, vai embora em nome do Senhor Jesus para nunca mais voltar. Pai, muito obrigado, porque é da Tua vontade, porque o Senhor tem cura para a minha vida e porque é do Senhor a cura perfeita. Ninguém poderá roubá-la de mim. Se é do Senhor, ninguém poderá roubá-la de mim. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do meu Deus. Amém.